Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui para celebrar o memorial do seu amor, a memória da sua morte e ressurreição. Neste dia tão belo, em que, em comunhão com toda a Igreja, celebramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão. Esta igreja, em Roma, é a Catedral do Papa. É o lugar onde o Papa tem a sua cátedra e, por isso, simboliza a nossa comunhão como Igreja Católica, a nossa comunhão como irmãos cristãos espalhados pelo mundo, mas unidos na profissão da mesma fé, e também este serviço do Santo Padre à Igreja, o Bispo vestido de branco, de a presidir no amor e na caridade. Somos este corpo de Cristo a caminho do céu, que caminhamos no meio da história para ser uma fonte que sacia as angústias e as alegrias da humanidade. Pelas vezes em que nós não vivemos profundamente em comunhão eclesial uns com os outros, vamos pedir perdão ao Senhor para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do
Oremos. Senhor, que edificais o templo da vossa glória com pedras vivas e escolhidas, derramai sobre a Igreja os dons do Espírito Santo, para que o vosso povo cresça cada vez mais na fé, esperança e caridade, até se transformar na Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior que estava voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental, desce para Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Todo o ser vivo que se move na água onde chegar esta torrente terá de novo alento, e o peixe será mais abundante, porque aonde esta água chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas, e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente, à beira da torrente, nas suas margens, nas duas margens. Crescerá toda a espécie de árvores de fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário, os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso nada receamos, ainda que a terra vacile e os montes se precipitem no fundo do mar.
Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Escolhi e consagrei esta casa, diz o Senhor, para que o meu nome esteja neste lugar para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas
e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. É palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, para saborearmos toda a riqueza desta página tão bela do Evangelho, convém recordarmos que, no tempo de Jesus, os seus contemporâneos pensavam que o único meio, o meio que Deus tinha pedido para eles se relacionarem com Ele, era através da oferta deste tipo de animais que escutávamos no Evangelho: bois, ovelhas e pombas. Por isso é que tudo isto estava no templo, porque eram as ofertas, eram aquilo que as pessoas ofereciam para assim estabelecer esta relação com Deus, para agradecerem a Deus os benefícios recebidos e para implorarem dele a sua bênção. Ora, quando, com este dado diante dos olhos, olhamos para esta página do Evangelho, ela parece-nos ainda mais bela. O gesto de Jesus é de um significado muito profundo e envolve-nos, implica-nos a todos nós. O Senhor Jesus, como que retira do templo todos estes animais. Ora, se faz isto, se retira do templo tudo isto, como é que as pessoas se hão de relacionar com Deus? Como é que as pessoas hão de agradecer a Deus os dons recebidos e dele implorar a bênção? Com este gesto, o Senhor está a dizer que o novo templo, o novo espaço de relação com Deus é Ele mesmo. É o seu corpo. Esse corpo que Ele entregou na cruz e que o Pai encheu de vida na manhã da ressurreição. Jesus é o nosso espaço de relação com Deus. É o novo templo, é o novo espaço relacional entre os homens e Deus, nosso Pai. E isto implica-nos e envolve-nos a todos nós. Porque desde aquela manhã de Páscoa, este corpo, este grande templo de Deus que é Jesus, está em construção, com todos nós, pedras vivas, que pelo nosso batismo vamos sendo colocados neste templo. E como bem sabemos, não há 2 pedras iguais. Aqui em Fátima temos esta grande riqueza de termos 2 basílicas tão belas, mas tão diferentes. Tão diferentes também das igrejas que há, certamente, nas vossas comunidades cristãs. E não é o estilo da igreja, não é a nossa diferença que faz com que sejamos mais ou menos templos de Deus. O que faz com que a presença de Deus habite no meio de nós é a nossa comunhão. A comunhão que há entre nós, a comunhão que há entre nós e Deus em Jesus. E, para essa comunhão,
as nossas diferenças não são um problema. Às vezes temos uma mentalidade muito mundana, em que queremos aniquilar as diferenças. Queremos uniformizar tudo, como diz tantas vezes o Papa Francisco. Mas não é assim que vivemos em igreja. Outra mentalidade, às vezes muito comodista, é: eu não incomodo ninguém e ninguém me incomoda. Mas não é esta a mentalidade do Evangelho. A mentalidade do Evangelho é a congregação destas diferentes pedras que, unidas pelo cimento do Espírito Santo, formam o corpo de Cristo, o templo de Deus no meio do mundo. Então, as nossas diferenças não são um problema. São um problema quando nós não as sabemos valorizar, quando nós não as sabemos acolher. E quando celebramos hoje a dedicação da Basílica de São João de Latrão, que simboliza esta comunhão de todas as igrejas, presidida pelo Santo Padre o Papa, este pensamento sobre a comunhão é de uma particular pertinência hoje. Tantas vezes damos escândalo, um verdadeiro escândalo ao mundo, com as lutas fraticidas entre nós, porque não sabemos valorizar, apreciar e fazer comunhão na diferença. As nossas diferenças, se valorizadas, são como que o motor da nossa comunhão, porque cada um de nós, cada sensibilidade na Igreja, dentro dos limites da fé, é claro, tem algo de único, de especial, para dar a todo o corpo. Por isso, estimados irmãos e irmãs, nós nunca podemos dizer que eu cá na minha relação com Deus, eu cá me arranjo, como dizemos muitas vezes. Não, não. Nenhum de nós acredita sozinho. Nenhum de nós se relaciona com Deus sozinho. Nós recebemos a fé em igreja. É em igreja que a vivemos e é em igreja que caminhamos como templo de Deus, como corpo de Cristo ao encontro do Pai. Que sejamos este templo de Deus no meio do mundo, este templo de Deus de onde emana a fonte de água viva que é o Espírito Santo, para que o nosso mundo, tão necessitado desta água viva, a possa receber. Um empecilho para que o mundo possa receber esta água viva é a divisão entre nós, é a falta de comunhão entre nós, é a guerra fratricida entre nós. Não contribuamos para isto. Sejamos comunhão, sejamos templo de Deus no meio do mundo, para que o nosso mundo tenha vida e a tenha em abundância. Que assim seja. Carlos e Keina, Isaac e Fátima, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor.
O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a dedicação da Basílica de Latrão, mãe de todas as igrejas do mundo, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, para que as águas do rio da vida a façam produzir frutos abundantes de santidade, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que edifiquem a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos e, com eles, eduquem a fé dos catecúmenos, oremos, irmãos. Para que os cristãos da nossa diocese tenham em Deus o seu refúgio e a sua força, e a Ele se entreguem desde o romper de cada aurora, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que o Espírito Santo que habita em nós suscite a paz nos corações dos seus fiéis e sacie com os seus dons todos os homens, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os religiosos, as religiosas e os leigos, fiéis no seu batismo e aos dons de Deus, cooperem no crescimento das comunidades cristãs, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os que venham a orar a esta Igreja aprofundem a sua vocação de filhos de Deus, ao participarem na palavra e na Eucaristia, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho feito homem construístes o templo da vossa glória, transformai a nossa oração comum em fonte de bênção para a humanidade. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons que vos oferecemos e concedei ao vosso povo em oração a graça de ser santificado por estes sacramentos e a alegria de ver atendidas as suas súplicas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela vossa infinita bondade, Senhor, quisestes habitar em toda a casa em que se reúne o vosso povo em oração, para fazer de nós, com o auxílio constante da vossa graça, o templo do Espírito Santo, resplandecente pela santidade dos filhos. Santificai sempre a Igreja, esposa de Cristo, simbolizada em edifícios visíveis, para que um dia, como mãe alegre, com a multidão inumerável dos seus filhos, entre revestida de glória no reino dos céus. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. Como é agradável a vossa morada, Senhor Deus dos exércitos. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. Até as aves do céu encontram abrigo e as andorinhas o ninho para os seus filhos. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. Felizes os que moram em vossa casa, podem louvar-vos continuamente. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. Felizes os que em vós encontram a sua força, os que trazem no coração os caminhos do santuário. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente.
que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Oremos. Senhor, que fizestes da vossa Igreja na terra o sinal visível da Jerusalém celeste, permiti que pela participação neste sacramento nos tornemos templos da vossa graça e entremos um dia na morada da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que trazeis convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Àqueles que hoje regressam às suas casas depois de peregrinar a este santuário, uma boa viagem, e que todos, ao regressarmos às nossas comunidades, sintamos este apelo e este desejo de amar a Igreja, construindo comunhão à nossa volta. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.